Boa noite, quero saudá-los naquele que é a nossa graça, o nosso amor, a nossa vida, a plenitude de todas as coisas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam todos bem-vindos a esse tempo. E agora, ao redor da palavra, nós vamos refletir. E eu gostaria que o seu coração, o meu coração, estivessem abertos diante de Deus, para ouvirmos a sua palavra. Diga no seu coração: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu amo saber que Deus me conhece como ninguém. Nem aqueles que convivem comigo todos os dias, nem aqueles que estão na minha casa, nem eu mesmo. Como nem eu mesmo, Ele me conhece. E mesmo me conhecendo, Ele continua a me amar. Incondicionalmente, absolutamente, integralmente. Eu não consigo entender tanto amor, nem o preço que foi pago na cruz. Por isso eu queria convidar você a abrir o seu coração. Abrir sim, porque há dentro de nós, de mim e de você, uma bomba, pudéssemos dizer assim, que se chama se. Se acontecer, se for assim, se não for assim. Ela está sempre presente na nossa realidade. E eu gostaria de convidar você para acompanhar a leitura do texto de uma experiência de alguém que também esteve diante do se, que foi Jesus. Quando ele foi levado pelo Espírito, diz a palavra, ou seja, exposto pelo próprio Deus e Pai à tentação no deserto. Há um momento onde ele seria confrontado e colocado em xeque, na sua percepção de tudo aquilo que estava diante dele, de tudo que ele era e de tudo que Deus haveria de fazer através do seu ministério, da sua vida. Diz assim o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe então Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu dizia que este sim está presente na minha e na sua vida, e eu poderia dizer ainda que ela traduz simplesmente os imensos e constantes conflitos pelos quais todos nós passamos na nossa existência. Problemas, adversidades não são particularidade de alguns, é uma realidade presente na vida de todos nós. Mais ainda, alguns sentimentos que parecem vulcanizados dentro de nós. Você já viu aquelas imagens de um vulcão que permanece aparentemente quieto durante algum tempo e de repente ele começa a dar alguns sinais de que uma erupção está iminente e as pessoas evacuam as áreas de risco para que as populações não sejam atingidas catastroficamente?
Eu penso que a nossa vida tem tudo a ver com uma realidade como essa aqui dentro. O interior de cada um de nós parece de repente, até ontem eram como um vulcão adormecido, e de repente aquilo parece fervilhar dentro de nós, e vai crescendo, e a temperatura desta alma vai subindo. É um existir tentado, sob tensão. E essa luta vai representando na minha e na sua vida uma possibilidade eminente de um distanciamento, muitas vezes, da vontade de Deus, porque nós vamos querendo descobrir formas e jeitos de resolver esses conflitos vulcanizados. Então você consegue entender quando uma pessoa diz, embora isso não justifique, mas parece que eu estou amando duas pessoas ao mesmo tempo. No sentido do amor de um relacionamento conjugal ou afetivo. E nós vamos procurando dar razão e dar justificativas àquilo que está aqui dentro fervilhando, borbulhando dentro de nós. Vamos encontrando atalhos ou procurando atalhos diante das nossas dúvidas e das nossas questões. E eu diria que as nossas tentações, e quando esse distanciamento da vontade de Deus se chega à porta da nossa vida, eles têm basicamente três fontes. A primeira delas é a nossa própria natureza, a nossa carne. A nossa carne. O salmista reconhece isso dizendo, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Há uma natureza pecaminosa desde os nossos primeiros pais, e que nós repetimos, não só herdamos, mas repetimos a escolha de desobedecermos a Deus, de nos afastarmos da vontade de Deus, consciente ou inconscientemente. Paulo chama isso, diríamos, de uma psicose básica. O bem que eu quero fazer, não faço, o mal que não quero, esse pratico. Está presente na minha e na sua vida. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, os versos 13 a 15, ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E nem ele pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um quando for tentado, diga que é pela sua própria cobiça, os maus desejos do nosso coração. Aqueles que nós confessamos, ou seja, verbalizamos, e aqueles que nós nem sequer verbalizamos. E que eu e você podemos ter até vergonha de ter pensado a respeito deles. Mas a verdade é que eles estão aqui, nesse ser humano vulcanizado por esse fervilhar da nossa natureza, da nossa própria carne. E diz ainda a epístola que depois da cobiça se instala em nós o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a própria morte. A verdade é que essa luta da nossa carne milita em nós, contra nós, diária e constantemente. E esse conflito que se existencializa na forma de desejo representa sempre um desafio para mim e para você. Mas há ainda uma outra fonte, nós podemos dizer, que é o mundo que nos cerca. Uma coisa sou eu, a minha natureza, a minha carne, e outra coisa é o mundo que nos cerca. Por isso a gente deve tentar construir o melhor possível o ambiente ao nosso redor, para que isso minimize, de uma forma ou de outra, se é possível, algumas áreas de risco. Por isso, Paulo nos exorta ainda, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidado com as áreas em que você acha que você não é suscetível ao pecado ou à tentação e que você é bom o suficiente para resistir a ela. Cuidado, aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. O nosso inimigo é astuto, diz a palavra de Deus. Mas esse mundo que nos cerca é um mundo produtor de paranoias, de incoerências de todas as formas, onde para justificar as suas escolhas e as suas decisões, a nossa sociedade é capaz de trilhar os caminhos mais obscuros na existência. O mundo que nos cerca muitas vezes se apresenta como sedutor, como aquele fabricante de ideologias, e como diz o poeta, ideologia eu quero uma para viver. A verdade é que nós vamos construindo estas realidades,
diante das circunstâncias que nós vivemos. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 15 a 17, ele nos exorta: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se vocês amam o mundo, vocês não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos nossos olhos, o nosso orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem de Deus. Vem do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Então ele nos exorta dizendo: porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Não se esqueça, nós vivemos num mundo caído, num mundo torcido e distorcido, um mundo equivocado e que nos empurra para longe de Deus. Para longe de Deus. Mas se há uma das causas é a nossa própria carne e outra é o mundo que nos cerca, não subestime. Eu diria que uma terceira consequência ou fonte de toda essa maldade, de toda a tentação, dessa nossa luta existencial, é Satanás. Ele é um personagem descrito nas Escrituras Sagradas, embora algumas pessoas nem creem nele, outras têm medo. Mas há muitos que não creem. Isso é uma coisa religiosa. Para a gente que crê, é algo às vezes tão evidente. As suas manifestações, as formas com que ele, de uma forma sorrateira, se aproxima, como ele induz as pessoas ao erro, ao pecado, como ele nos empurra para a morte. Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, diz: pois nós não estamos lutando uns contra os outros, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas regiões celestes, isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo mau. Vivemos num mundo mau, dominado pelo mal, e temos os nossos inimigos a começar por nós mesmos, o mundo que nos cerca e aquele que quer matar, roubar e destruir. E a nossa luta, portanto, é em todos esses níveis. Esteja atento a isso. Esteja atento a isso para perceber essas realidades ao seu redor, dentro de você, a partir de você, que nos chegam através do mundo que nos cerca. Esses são adversários que temos. Um deles habita dentro de nós, o outro nos cerca, que é o mundo, e o outro é espiritual, Satanás. O texto fala daquele que foi amor de Deus feito gente e habitou entre nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. E fala que ele também, à semelhança de nós, foi tentado. Tentado pela sua própria natureza. Ele era perfeitamente homem. Ele foi tentado pelas coisas que o cercavam. E ele foi tentado pelo nosso inimigo, que é Satanás. E o texto descreve 3 momentos desta tentação a qual Jesus foi sujeito. Esses adversários estiveram ali presentes. Jesus está sob pressão, sob a tentação do inimigo. E naquela experiência solitária, diz o texto da palavra de Deus, isso é importante que você perceba, que o próprio Deus o expõe ao inimigo para ser tentado por ele. Diz, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E durante 40 dias ele jejuou, sem se alimentar. A tentação não se apresenta muitas vezes explicitada, clara, objetiva. Muitas vezes ela se apresenta como uma artimanha. E Jesus é levado e exposto a toda esta situação. Naquela experiência solitária, ele relata-nos. E ele conta isso aos discípulos, porque certamente, se ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali esteve sozinho durante 40 dias, esses registros só estão nas Escrituras Sagradas, porque ele compartilhou isso com os seus. E ele compartilha isso comigo e com você nessa noite. E Jesus não foi tentado para que o Pai
pudesse, podemos dizer, aprender ou apreender alguma coisa mais sobre o seu filho, sobre a intensidade da relação deles. O Pai já havia dado a sua aprovação no batismo de Jesus. Nós lemos: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Mas Ele sabia e sabe que eu e você também somos expostos à tentação constantemente. Por isso Jesus foi tentado, para que todos nós, nos céus, na terra, em todas as circunstâncias, soubéssemos que Jesus Cristo foi e é vencedor sobre o pecado, sobre a tentação, sobre Satanás. Ali no deserto, sobre toda aquela pressão, Ele desmascara Satanás e as suas táticas e as derrota. E é por causa da vitória de Cristo, que foi ser humano como eu e você, na sua natureza. A diferença, diz a Escritura, é porque Ele não cometeu pecado como nós. Nos ensina algumas perspectivas que nós podemos ter em nós, para que possamos também vencer as tentações. Jesus é tentado pela dúvida, como dissemos no início da palavra, o se. Veja que em todos os momentos em que Satanás o tenta, ele usa esta expressão. Se és filho de Deus, se prostrado me adorares. Eu tenho que contar um segredo para vocês, eu tenho dúvidas. E nós temos que aprender a lidar com elas. Elas estão aí presentes. Talvez você possa dizer: eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sugiro que você coloque a mão em você, vê se você já não está geladinho e se você já não partiu dessa. Todos nós temos. Eu também as tenho. E eu diria para você que eu preciso de verdade. E por isso eu tenho dúvida. Eu preciso que as verdades sejam palpáveis, sejam experimentais, existenciais, perceptíveis no meu dia a dia. E porque eu preciso dessas verdades, eu tenho dúvidas. Eu preciso de esperança para viver, por isso eu creio. E eu gostaria de chegar ao final da minha vida e dizer como apóstolo: eu sei em quem eu crido, em quem eu criei até hoje, para que eu possa receber das mãos de Deus o galardão da vida eterna. Vem estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, mas eu tenho dúvidas, porque eu prefiro buscar a verdade sempre. Eu tenho esperança, por isso eu creio. E eu diria que essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer, constante e permanentemente, decidir que estrada nós vamos percorrer. Se simplesmente a estrada da dúvida, ou se a estrada da verdade. Se simplesmente a estrada da dúvida, ou a estrada da esperança, do crer. O ataque mais veemente e perigoso que Satanás tem feito sobre a vida dos homens é lançar a dúvida nos seus corações, sem oferecer-lhes nenhum tipo de resposta. Eu me lembro sempre de uma música de um autor popular muito famoso, aqueles socialistas que gostam de um apartamento em Paris, mas ele diz assim: diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. E se Deus não dá, como é que vai ficar? Essa é uma dúvida sem resposta. Onde ele afirma que Deus dará, e ao mesmo tempo ele pergunta: e se Deus não dá? Como é que vai ficar? Eu vou me indignar, e chega. Deus dará, Deus dará. Eu creio que essa bomba chamada si está aí presente e tem destruído muitos corações de fé. Lá desde o Gênesis ela está presente. Desde Adão e Eva ela se faz presente. É assim que Deus disse Satanás a Eva: não comereis de toda a árvore do jardim.
Deus não fez uma pergunta a Eva e a Adão, Ele fez uma afirmação. Ele lhes disse: de todas as árvores comereis, somente da árvore da ciência do bem e do mal, esta árvore, que está plantada no meio do jardim, dela não comereis. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E aquele que é mentiroso, aquele que lança o coração a dúvida no nosso coração, que conspira contra nós, é que lança no coração essa desesperança. Satanás questiona a origem de Jesus no contexto do seu ministério, nestas tentações. E a primeira dúvida que ele lança é sobre o caráter de Deus no seu relacionamento conosco. Preste atenção nisso. A coisa mais preciosa para nós, os cristãos, é o nosso relacionamento com Deus. Quando você vê, sente, percebe, pratica esse ouvir Deus, esse poder falar com Ele, esse poder ter intimidade com Deus, no silêncio do seu coração, na quietude das suas dúvidas e lançá-las aos pés do Senhor. Porque na minha fraqueza eu busco ao Senhor e Ele ouve a minha voz quando eu clamo por socorro. Um Deus que é sensível à minha e à sua necessidade. Um Deus que responde aos nossos vazios, nos suportando e nos sustentando no seu amor e na sua graça. Satanás lança a sua primeira dúvida a Jesus sobre o seu relacionamento com o próprio Pai. Diz o versículo: então o tentador, aproximando-se, diz: se és filho de Deus, se és filho. Talvez seja essa dúvida que muitas vezes permeia o meu e o seu coração no nosso relacionamento com Deus. Mas se eu sou filho, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? E ele diz então: se és filho, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus estava há 40 dias sem se alimentar. Eu não sei qual tem sido a extensão do seu deserto. Eu só sei que não lhe tem faltado o pão, porque a palavra nos promete que aos seus nunca haveria de faltar o pão. Bendito seja Deus por isso, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Por isso eu e você, todas as vezes que nos assentamos para comê-lo, devemos ser gratos a Deus. Isso não é um hábito cristão, não é simplesmente uma rotina religiosa, é uma gratidão de um coração com um pungido, um coração cheio de alegria, porque sabe e reconhece que todas as coisas vêm do Senhor. E quando nós nos assentamos, ensine isso aos seus filhos. Nós devemos dizer: obrigado, Senhor, por este pão que está sobre a mesa, por este alimento que está sobre a mesa. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos e que eles queriam comer alguma coisa que a gente não tinha feito, ou não tinha grana para comprar. Eu dizia para eles: então hoje a gente não vai agradecer, porque se é para agradecer o que você não quer comer, então não agradece. Não agradece. A gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Satanás coloca em xeque este relacionamento de Deus o Pai com o seu Filho. Que Deus é esse que te deixa passar por necessidades? Que Deus é esse que te faz sofrer ou permite você sofrer? E muitas vezes nós podemos ter uma visão equivocada de um Deus bonachão, não de um Deus que é bom. Porque Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Mas a Bíblia não diz que Ele é um bonachão. O que ela nos diz é que em todos os momentos Ele estará conosco. Deus é bom, eu diria, de uma bondade às vezes severa para com os seus filhos, mas de uma severidade bondosa. Não vos sobreveio nada além do que possais suportar, e juntamente com isto, eu lhes darei o livramento. Eu lhes exporei sobre o meu cuidado, a cada dia, a cada momento, em cada circunstância. Não é uma bondade sentimentalista, inconsequente. Seguir Jesus pelo que Ele pode nos dar, ou porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Satanás torna essa dúvida concreta, circunstancial, presente no nosso redor, quando diante das nossas fragilidades. Um coração muitas vezes se sentindo só. Como um pai pode abandonar o seu filho? Por isso muitas vezes nos vemos lançados em depressão, em vazio, em angústia, nos nossos dramas emocionais ou psicológicos. E o convite do Senhor é para que você mantenha o seu relacionamento com Ele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu amo essa verdade bíblica. Porque passará os céus e a terra e essa palavra não passará. Porque Ele é o Deus das minhas circunstâncias. Ele é um Deus dos meus vazios, dos meus medos, das minhas dúvidas. E quando eu as tenho, eu posso crer. Quando eu não sei o que fazer, eu sei que Ele sabe o que está fazendo. Quando eu não sei como a provisão virá e que resposta eu terei, eu sei que Ele mostrará, conforme o profeta nos ensina, um caminho no meio do deserto e rios no meio de lugares ermos. No meio de lugares ermos. Muitos têm perdido a alegria de sua fé em meio às suas dúvidas. A primeira tentação a que Satanás expõe Jesus é para com o seu relacionamento com Deus. Não deixe que o seu e o meu inimigo nos tire a alegria do crer, mesmo em meio às nossas dores, lutas, fraquezas, tentações, necessidades. Nada, diz o apóstolo Paulo, pode nos arrancar e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creia isso. Nada, por piores que sejam os seus momentos, em nada isso diminui o interesse de Deus por você. Ele o ama. Ele o ama. Mas a segunda dúvida que Satanás lança no texto que nós lemos em Jesus, foi lançada sobre aquilo que possa significar a bondade e a fidelidade de Deus. Ele é mais sutil da segunda vez. É curioso porque as três respostas que Jesus dá a Satanás, ele usa o Velho Testamento, o livro de Deuteronômio, onde estão as leis de Deus, os princípios de Deus, e eu amo também isso, de basear a minha vida, o meu relacionamento com Deus, sobre os princípios da palavra. O resto deixa o pau comer. Eu creio. O resto é com quem pode todas as coisas é Deus, não sou eu. Mas Satanás é sutil. Na segunda tentação, a que ele expõe Jesus, olha o que diz os versos 5. Então o diabo o levou a uma cidade, a cidade santa, cidade sagrada, ao templo, lá no cume do templo, e disse: por que você não se atira daqui para baixo? Porque está escrito. Por que ele usa essa expressão, porque está escrito? Porque na primeira tentação, Jesus responde Satanás com o texto daquilo que está escrito nas Escrituras. Nem só de pão vive o homem. Satanás, de forma sutil, diz: mas não está escrito. Atira-te daqui, porque está escrito que Ele ordenará aos seus anjos para que te peguem, não deixem você tropeçar, não deixem você cair. Em outras palavras, não deixem você se esborrachar lá embaixo no chão. A resposta de Jesus, no verso 7, ele disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O perigo, meu querido, é uma leitura conveniente das Escrituras. Conveniente. Dependendo das circunstâncias pelas quais você está passando. Dependendo do momento que você está vivendo. Uma leitura conveniente, de um texto separado, retirado de todo o seu contexto. A recomendação do apóstolo é que a gente possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. É curioso porque ao citar as Escrituras, ele cita o Salmo 91. Tem muita gente que gosta desse salmo, eu também gosto. Onde ele fala sobre este amparo de Deus para aqueles que andam nos seus caminhos. E aí você anda fora dos caminhos de Deus,
E você chama textos bíblicos para que Deus te abençoe no seu mau caminho. Eu já me defrontei com situações em que a pessoa está fazendo uma coisa errada. Ele diz, não, mas se eu orar eu vou consagrar essa aqui para Deus. Se eu orar eu vou entregar isso aqui para Deus. Ah, mas nós vivemos, um me disse isso claramente, pastor, mas nós vivemos o período da graça, e nenhuma condenação há, diante dos absurdos, ilegais que ele estava praticando. É exatamente fazer isso. Quando o Senhor Deus nos diz, no livro de Salmos, que Ele nos ampara da queda e nos levanta quando nós caímos, Ele diz para aqueles que andam no seu caminho. Cuide-se, meu irmão e minha irmã, e guarde-se de atitudes insensatas. Faça e deseje a vontade de Deus, mas baseada na palavra de Deus. Pois tudo o que não provém da fé, diz a Escritura, é pecado. É pecado. Há ainda uma terceira tentação e uma dúvida que Satanás coloca diante do Senhor Jesus e que pode expor a mim e a você no nosso dia a dia. Ele oferece para Jesus um atalho para o reino. Olha o que diz o verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, talvez o Everest, de onde era possível ver toda a terra, porque não é verdade lá do Everest, mas a imagem é essa. E disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse a ele, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Eu queria que você prestasse muita atenção. De novo, Satanás é muito sutil. E essa sutileza muitas vezes está posta diante dos meus e dos seus olhos. Ah, mas é só dessa vez que eu vou mentir para conseguir o meu objetivo. É só desta vez que eu vou contemporizar com um princípio da palavra de Deus. Ah, é só desta vez. É só agora para alcançar o meu objetivo. Depois eu volto para o caminho. Satanás disse a Jesus, se uma vez só você me adorar, eu te darei todo este reino da terra. O que Satanás tenta fazer com Jesus é afastá-lo da cruz. Ele veio para ir à cruz por mim e por você. E Satanás tenta afastá-lo do propósito para o qual ele veio, para ser sacrifício pelos meus e pelos seus pecados. Afastá-lo do supremo propósito de Deus através da vida do Senhor. Meu querido, não existem atalhos para a vontade de Deus. Não existem atalhos, não contemporize com esta palavra, com os princípios desta palavra. Se queremos participar da glória, diz o apóstolo Pedro, nós também devemos aprender a participar do sofrimento. Ora, o Deus de toda graça, diz 1 Pedro 5,10, que em Cristo nos chamou para uma glória eterna, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar naquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não existem atalhos para a vontade de Deus. Não existem atalhos. Será que não há aqui hoje, agora, alguém que está no meio das suas dúvidas? Será que alguém em dúvida já está compreendendo de quem ela procede? Talvez do seu próprio coração, frágil, pecador. Talvez do mundo que nos cerca e que nos amedronta. Amanhã é segunda-feira. E às vezes é difícil pensar isso. Ou talvez do inimigo das nossas almas, Satanás. Talvez haja alguém aqui vazio, solitário, deprimido, no meio das suas lutas,
abandonado muitas vezes pela sorte, cercado pelas adversidades, por perdas, quem sabe, por decepções. Eu quero dizer a você que quando nós vencemos este si, e o vencemos em nome de Jesus, todas essas dúvidas se transformam em certezas. Todas essas dúvidas se transformam em vitórias, em o nome do Senhor Jesus. Todas essas dúvidas se transformam em uma experiência que vai nos marcando de uma forma indelével. Não há nada que arranque isso de nós. Sabe o que é incrível na experiência de andar com Deus? É que nada pode contestar aquilo que eu e você experimentamos de Deus para a nossa vida. Uma coisa é eu contar para você alguma experiência que eu tenha passado, isso pode edificá-lo. As marcas que você traz desta sua experiência com Deus e de andar com Ele, nada pode ser melhor, mais significativo, mais relevante, mais transformador do que isso. Jesus enfrentou o nosso inimigo por nós, como homem, não como filho de Deus. Jesus não usou os seus poderes para destruir Satanás naquele momento, mas Ele submeteu a todas aquelas provas que o faziam perceber que o Deus que nos ama estará sempre presente nos momentos da minha e da sua tentação. Mesmo em meio às dúvidas, ao questionamento, nós somos chamados a fazer a nossa opção por Jesus. E à medida que nós vencemos, nós vamos sabendo cada vez mais, conhecendo cada vez mais do caráter do Deus em quem nós cremos. O que Ele nos convida é este relacionamento pessoal com Ele, íntimo com Ele, como Jesus, para que quando expostos, conflitados com os nossos vazios, os nossos medos, as nossas incertezas, nós possamos confessar diante dEle que nós sabemos que Ele está conosco, que nada nos arranca das suas mãos e que o seu amor e o seu zelo cuidará de nós em meio a todas as coisas, em meio a todas as circunstâncias. A vitória é nossa, diz o texto da palavra de Deus, porque com isto deixou Satanás, e eis que vieram anjos e os serviram. Resistir à tentação vai fazer eu e você mais fortes, melhores no Senhor. Nunca o mar é mais calmo do que depois de uma longa tempestade. Você já viu quando o céu se cobre de densas nuvens e uma grande tempestade vem? Mas depois que ela passa, nos parece que nunca foi tão sereno do que depois dessa tempestade. É assim com os nossos psiquismos humanos, com as nossas fragilidades e debilidades. Nunca sucumba às suas dúvidas, creia. Coloque-as diante do Senhor. Esta é uma escolha que eu e você fazemos dia a dia, diante das nossas circunstâncias, porque você é filho com pão ou sem pão, e o pão não lhe faltará, porque não é pelos seus méritos, mas é pela graça dele que a provisão virá. Você é filho com sinais ou sem sinais. Alguém me disse alguns dias: pastor, é pecado eu pedir um sinal para Deus? Não, você pode pedir, mas você não depende deles. Você é filho sem sinais ou com sinais. O salmista pede com muita fé, eu diria, diante de Deus: Senhor, dá-me uma mostra do teu amor. Quantas vezes eu já fiz isso? Porque as lutas eram muito maiores do que eu poderia imaginar e talvez suportar. Então eu dizia para Deus: me dá algo e me faz sensível perceber que a tua palavra vai se cumprir todos os dias. E o Senhor prometeu que estaria aqui comigo todos os meus dias. Que o Senhor não me abandonaria, nem me deixaria. Que o teu ouvido nunca estaria fechado, que não me ouvisse. Que os teus olhos nunca seriam omissos em me olhar com este amor de graça e de amor. Porque o Senhor nos sustentará
segurará as nossas mãos. Você é filho, com sinais, sem sinais, com reinos ou sem reinos dessa terra. Você é filho, porque você e eu fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nosso convite nessa noite é que você desarme essa bomba chamada si, que pode habitar o seu coração nestes momentos, nesses dias talvez. Desarme isso com um antimíssel da graça de Deus para a sua existência. Porque está escrito, quem crê em mim tem a vida eterna. E todo aquele que crê em mim haverá de ver a minha glória ser manifesta. Ainda, como escreveu o profeta, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no campo, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É um tempo de deixar a sua dúvida aos pés do Senhor. Faça isso nesse momento. E peça que essa graça do Senhor inunde o seu coração. Transforme a sua dúvida do si numa convicção do creio.